também, né, começando o momento gastronômico da Semana em Revista, é que, como todos sabem, depois se junta para formar os programas Comendo Bem de Sol a Sol. São programas quinzenais aqui apresentados por Adelaide Rego, que são momentos gastronômicos, são extratos dos momentos gastronômicos dos que ocorrem aos sábados e aos domingos. E é um programa muito bem avaliado, bem avaliado. E todas as vezes a gente trata de um tema importante. Hoje, eu excepcionalmente andei conversando um pouco com a Adelaide, eu tinha uma ideia de fazer um programa, eu disse, mas existe. E nós consultamos juntos um site especializado sobre comidas perigosas. Então, o nosso momento gastronômico vai começar tratando de comidas perigosas, alimentos que podem levar as pessoas à morte ou a alguma situação muito difícil. E nós já conversamos aqui algumas vezes, né? Eventualmente, comidas que tão mal acondicionadas, são servidas com alguns problemas naturais, né? Problema lá com, sei É, lá, com o negócio. Mas hoje a Adelaide Rego vai nos dar armazenamento, uma né? aula sobre o que significa isso. Ela vai colocar para fora todo o conhecimento que ela tem e adquiriu ao longo dos anos que ela não só estudou nutrição, mas conduziu algumas cozinhas importantes e, mais ainda, levou o conhecimento técnico dela para o Conselho, primeiro o Conselho Regional, depois o Conselho Federal de Nutricionistas. Adelaide Rego com a palavra para nos orientar com relação aos alimentos perigosos e como devemos fazer para evitá-los. Adelaide Rego. Olá, Alexandre. Veja só, é, a gente tem uma relação aqui de 23 alimentos considerados perigosos. Muitos a gente nunca nem viu, não tem conhecimento sobre eles, mas tem alguns que a gente tem. Por exemplo, a mandioca, ela tem uma que é chamada mandioca brava, né? Que ela pode, inclusive, matar, porque ela tem uma substância que pode, é prejudicial à saúde, não é? Fora isso, vamos ver aqui, não é? O porquê dela fazer mal, né? A mandioca. Pronto, a mandioca, ela tem uma toxina bem poderosa nas folhas e nas raízes, que é o cianureto de hidrogênio. A intoxicação pode causar desde náuseas e vômitos até a morte em 2 ou 3 horas. Então, é aquela que normalmente se faz a farinha, né, de mandioca, mas ela é torrada por muito tempo. E com isso, essa substância é inativada, tá? O peixe baiacu, que a gente vê aqui nas praias, que é aquele rorobo, que tem uns espinhos assim, que inclusive se a pessoa pisar ali, passa bem um mês para ficar bom. Tem uma toxina muito séria. Então, ele tem que ser. A gente aqui não consome, mas tem países que consomem, mas eles dão trato para poder não fazer mal, não é? A cioba, que é um peixe que tem aqui no Nordeste, que é vermelho, que é uma delícia. Em determinadas épocas do ano, ele se alimenta de uma alga que tem também uma substância venenosa, não é? Agora, existe assim uma série de alimentos que foram citados. A castanha de caju, ela também é tóxica se for comida crua ou mal cozida, tá? Ela pode levar a, vamos ver aqui o que tem ela, viu? O sapo boi, quer dizer, aqui a gente não come sapo, né? Se lá na China come, eu não sei, mas a gente come, não é? Polvo cru também, eles comem por lá, e tem o sanafigi, polvo cru vivo. Eu nunca vi esse Ô, polvo. Adelaide, eu quero dizer a vocês o Cru seguinte. cozido, né? Se Peraí, eu quero cozinha. dizer a você que eu tenho planos de visitar a China no próximo ano. Eu quero, sim, de antemão, eu quero avisar todo o nosso pessoal que semana passada
Nós começamos aqui no Canorte agora, numa articulação internacional com a jornalista Lídia Fagali. Nós começamos um programa chamado eh, Clavicina. E a Clavicina vai entusiasmar muitas pessoas não só a conhecer a China, conhecer coisas da China, a arte chinesa, a estrutura chinesa, a cultura chinesa, mas eu já estou decidido a viajar à China. E na China, eu quero dizer que eu vou comer esses negócios todos, né? Esses escorpiões, esses aranhas, esses. E aí, e a Adelaide vai ficar do meu lado, ou para dizer que não vai comer, ou para me orientar. Coma somente um pedacinho, coma somente aquele negocinho. Então, eu quero dizer a todos que podem se preparar. Nós voltaremos, e em outubro do próximo ano, nós já faremos momentos gastronômicos dedicados exclusivamente às iguarias servidas na China. E Chinesa. seguramente elas não serão perigosas, porque daqui para lá a Adelaide Rego já deverá ter conhecido a cada uma delas para desvendar o mistério que as levam ao perigo e a como desfazer o perigo. Você vê, por exemplo, a Adelaide falou ainda agora algum tipo de mandioca, eu não sei nem que mandioca é. Eu sempre Chama comi mandioca brava. mandioca braba. Ó, essa mandioca braba, cuidado com ela. E dá um jeitinho, né? Dá um puta cozinha pra cá, tal, tal. O sapo cururu, distância do sapo cururu. Sapo cururu não é para Distanciamento, ser ele comido, é para ele comer as coisas. Protejam o sapo cururu. O sapo cururu ele é extremamente importante para manter o equilíbrio ambiental. Ele come muriçoca, ele come cobra, ele come outros negócios, então, distância sapo cururu. Qual é o outro bicho aí que faz mal? Como é? o daqui se oba em determinadas épocas do ano, né? A cioba é deliciosa. Cioba é É. bom cioba é muito bem na peixada. Bota um pouquinho É, de óleo de coco e olha, ela fica, ó, tá aqui. mas E, tem que saber a época de comprar, viu? Não ah, pode é? comprar na época dela. Ah, Também tem não o sabia seguinte, disso, eu acho que não. ela não é vendida o ano todo, não, sabe? Já se sabe disso. Agora, tem umas coisas interessantes aqui, viu, Alexandre? A car, o nome até é difícil. É um peixe da Groenlândia, mas se come muito na Islândia. E ele é um tipo de tubarão, só que ele não tem sistema urinário. Aí ele expele tudo pelos poros, entendeu? Então, assim, ele tem um bocado de coisa que não se deve comer, né? Então, cru nunca, né? Tem um queijo lá no sul da Itália, é o casu marzu. Ele é um queijo tipo pecorino, que é um queijo muito famoso lá na Itália, que parece é, queijo parmesão nosso, mas ele é mais salgado, tá? Mas esse queijo, ele fica sendo curado ao ar livre. E algumas larvas podem ficar em cima dele quando a pessoa vai comer e ingere essas larvas e pode causar dores abdominais intensas, tá? Tem frutas também, como a tal de Pangium edule, responsável por uma sensação nada agradável. É o cianureto de hidrogênio. O mesmo que a gente viu, a gente já falou desse cianureto. É o da mandioca, né? É. Aí tem um também aqui que é bem interessante. Pronto, a mandioca, que é nossa conhecida, né? Cérebro de macaco, a gente não come, Cérebro de né? macaco? Eita, danado, esse é fogo. É, Não esse eu é? passo, eu passo, quero não. Eu sou amigo dos Agora, macacos, os macacos são assim com a gente, ó. Quero não, já quero vi o não. filme que servia na mesa, né? A cabeça do Era, macaco. Indiana Jones. Indiana Jones Ali mostrou lá uma era sessão que acaba comia cabeça de macaco, cérebro de macaco. Ui, Olha, comer macaco, comer quadrúpede, isso é uma espécie é. de antropofagia. Não dá deixa para lá, a gente não come não. Esse negócio de comer Pois quadrúpede também é. não. Agora veja, absinto. Você sabe o que é absinto, né? Aquela bebida que ela parece neon, né? Ou ela parece, como é que diz? Aquela luz assim. É um verde muito bonito, é uma bebida muito bonita, mas é perigosíssimo. Primeiro, pela quantidade pelo teor alcoólico, né? Que é quase 60% de álcool, né?
E ela tem o absinto, que essa bebida, né? Ela tem uma substância chamada turjona, que é encontrada no caruncho, que é uma das substâncias que compõem o absinto. Ela pode causar desde alucinações até suicídio, tuberculose e epilepsia. Veja que coisa mais. Aí eu me lembro que Toulouse-Lautrec tomava, né? Então, quando a gente viu aquele filme Moulin Rouge, ele Moulin aparecia, Rouge. ele tomava, era o absinto, né? Folhas de ruibarbo. Ruibarbo é um vegetal que a aparência dele é de é, alho poró, tá? Mas ele é vermelho, é bem ácido. Se faz geleia torta com a haste, mas a folha não se usa, porque ela tem uma substância chamada ácido oxálico, que causa dificuldade de respirar, náusea, diarreia, dor nos olhos, queimação na garganta e boca, até deixa o xixi vermelho. E ainda forma cristais nos fígados, né? Bom, tem uma fruta aqui chamada carambola, né, que todos conhecem. A carambola, ela é especialmente tóxica para pacientes renais, então eles não podem comer a carambola, porque ela é tóxica para eles, né? Ela tem neurotoxinas que podem afetar o sistema nervoso e o cérebro, além da caramboxina ser péssima para quem tem doenças renais. Só deve ser consumida em pequena quantidade. Aí tem mais aqui, feijão vermelho. Esse feijão vermelho eu já até comprei aqui em casa. Apesar de delicioso, o feijão vermelho tem a fitoemaglutinina, uma substância que tem capacidade aglutinante das células. Está vendo? Pode até causar trombose, né? Então, pode ser consumida, ele precisa ser fervido por no mínimo 10 minutos. Antes disso, a toxicidade do ingrediente fica ainda maior. Ô, Adelaide, aquela comida que se usa muito na Amazônia, como é Hum, que é? Jambu? jambu, Jambu? jambu, né? Olha, veja só. é, o jambu, ele tem uma ação de deixar a boca dormente, né? A língua fica dormente, mas eu não sei a toxicidade disso, entendeu? Sei que aqui está falando também de broto de feijão, que aparece muito em comida chinesa, né? Aí diz aqui, a plantação dos brotos simula a temperatura em um ambiente do corpo humano para a reprodução da bactéria Escherichia coli, salmonela e listeria, e elas podem ser mortais. Então também deve-se evitar broto de feijão, né? Agora, eu acredito, sim, pode ser consumido sim, desde que se conheça a origem da planta. Lógico, que aí também a água que se bota ali pode estar contaminada. É. O problema disso aqui é isso, né? Então, assim, tem várias, né, que a gente muitas vezes nem sabe que são alimentos que são tóxicos, né? Como o caso da carambola mesmo, né? A gente pensa que a carambola é muito inocente, né? Mas ela é tóxica para o risco. Paciente renal não pode tomar suco, comer carambola, porque ela tem essa carboxina. Caramboxina, que é uma substância tóxica. É, pai, esse negócio é meio complicado. É A gente, complicado. a gente começa a comer coisas que pensando que são comidas inocentes, mas às vezes elas têm coisas, né, que não devem ser comidas. Você vê, por exemplo, o caso da carambola, para mim é uma surpresa, né, que ela Não pudesse é? gerar algum problema, né? Bom, Olha, Alexandre, eu só tomei com ele. Vou dizer uma coisa: eu fiz nutrição, trabalhar no hospital, mas a gente não costumava comprar polpa de fruta. Mas, assim, o trabalho de fazer suco, a não ser suco de laranja, né, e de limão, era muito grande e às vezes não tinha as frutas. Então, a gente comprava polpa.
E uma vez chegou lá a polpa de carambola. Aí a nutricionista, que era responsável pelos pacientes renais, alertou: não pode mandar para eles. E você sabe que o suco é mais concentrado ainda do que a fruta, né? Porque É, a fruta é. tem as fibras, né? Mas o suco é aquela coisa concentrada, né? Aí foi quando eu soube. Então, eu quando a vi aqui, eu já sabia disso por conta do tempo que eu fiquei no hospital, né? Mas Pois, esse feijão vermelho mesmo já comprei aqui em casa, mas não sabia. Mas apesar de que eu não boto, eu boto feijão para cozinhar em torno de 15 minutos. Então ele fala aqui que menos de 10 minutos é perigoso, né? Mas eu acho que quando a gente tem um alimento assim, a gente deve evitar, né? acho que, bom, e além disso, né, existem aqueles alimentos que nós sabemos que têm problemas, né? Quer dizer, É. alimentos que foram mal condicionados, alimentos que não foram Ah, bem colhidos, né? Colhidos fora de época. Enfim, existem alguns alimentos que devem olha, vou ser. lhe dizer uma coisa, a coxinha de galinha. O recheio que vai lá para dentro, ele já está cozido. O frango não está cru, não. O problema é o seguinte: faz-se uma massa, abre-se na mão e bota esse recheio lá. Se a pessoa que manipulou não estiver de luva e tiver com algum problema na mão, ou a mão não estiver limpa, aquele micro-organismo vai ficar lá. E quando se vai fritar a coxinha, muitas vezes não atinge uma temperatura de matar algum micróbio, né? Sei. Que esteja lá dentro, no recheio. Então, é por isso que, de vez em quando, coxinha dá gastroenterite. Bom, uma coisa é certa, né? Se esses alimentos que a Adelaide falou, existe uma relação, essa relação é uma relação grande, uma relação extensa, mas muitos desses alimentos não são consumidos no Brasil. Mas mesmo assim, É. eu alerto a todos que, de alguma forma, procurem consultar o registro do canal Arte Agora, e lá tem todos os alimentos que não devem ser consumidos. E com relação a isso, eu quero mais uma vez falar da alegria que nós temos em ter iniciado essa parceria com a Clave China, e começamos agora com esse programa, e periodicamente, a jornalista Lídia Fagali, que é a nossa parceira argentina, vai nos mandar, e o canal vai reproduzir. E eu também quero dizer que na próxima semana, provavelmente no sábado, eu vou gravar, juntamente com o chefe de cozinha italiano, o Romano, o Romano Constantino, um programa sobre culinária argentina. Eu, Adelaide e o Romano Constantino. Não sei como é que vai ser ainda, porque nem eu, nem a Adelaide falamos italiano, e o Romano, infelizmente, não fala português. Depois de 3 anos de convivência, a gente vai Ah, falar tudo, vai ser um barato. Mas por enquanto eu não sei como é que vai ser, mas a gravação vai ser no próximo sábado, então se prepare, porque em breve nós vamos apresentar aqui no Canal Norte Agora receitas e a forma de produção de alimentos por um chefe italiano, falando em italiano e traduzido por mim. Se alguém vai entender ou se eu vou traduzir igual a ele, eu não sei. Mas que vai ser muito bom, vai. Se prepare. mas vai ser comida argentina? Não, comida italiana. Ah, porque Comida você falou italiana. comida Quem, argentina. Eu a já comida achei que ele mora argentina, na Argentina, talvez, né? Mas não, né? não, a comida argentina, isso vai ser outra coisa, né? E aí Ah, bom. é o Clavicina, mas o Clavicina é um programa que tem procura traduzir de alguma forma a cultura chinesa. Então, pelo que eu recomendo, vai lá no canal Arte Agora, no playlist Clave China. Vocês vão ver que beleza de programa. Músicas brasileiras interpretadas por cantores chineses, músicas argentinas interpretadas por cantores chineses, com arranjos chineses, além do noticiário. E a Lídia Fagali, ela é uma jornalista extremamente experiente e caprichosa. Ela consegue resumir em pouco tempo melhores entrevistas, boas notícias, boas entrevistas e tudo aquilo que diz respeito de interesse
a esses três países, a Argentina, o Brasil, a Argentina, e hoje a gente sabe que a Argentina é um país extremamente estratégico nessa relação com a China, a Argentina e o Brasil, e esses países todos eles estão muito bem. Eu espero que em breve a Argentina possa voltar aos BRICS. O presidente Milei não quis ficar nos BRICS, mas são questão dele lá, enfim, mas vamos ver. Mas, Adelaide, eu acho que você deu um show mostrando os alimentos perigosos, venenosos, prejudiciais à saúde. Muito bem, comendo bem de sol a sol. Bom, mas não vamos tergiversar. Eu Olha, sei. você está Diga. tergiversando, e a turma está esperando, É, a né? turma quer que você chegue, e olha, está começando o momento gastronômico de A Semana em Revista, o momento comendo bem de sol a sol, comendo bem de sol a sol. Então, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Adelaide, bom, para Adelaide, eu quero dizer a você o seguinte, a você não, eu quero dizer a vocês que estão em casa nos acompanhando. Eu levei um pito. Eu descobri que a Adelaide não é gastrônoma, ela é Não. mestre cook, ela é mestre de cozinha, ela é chefe de cozinha. Ela é a pessoa que consegue transformar uma coisa gostosa em uma coisa super saborosa, que é um talento invulgar que ela tem. E quem pode melhor julgar isso sou eu, que estou ficando gordinho, saudável, cada vez mais. Gordinho saudável. Gordinho, saudável, bonito, cheiroso. É, Eu, né? eu sou fruto do que eu como. Ô, Adelaide, eu queria que hoje a gente tratasse de um tema que todo mundo sabe. Uma vez, catarro, então vai tomar uma canjinha, ainda Ah, está fraquinho, vai tomar um suco detox, vai tomar não sei o quê. Quer dizer, existem umas comidas que elas têm o poder assim de. Eu lembro que antigamente eu sabia, eu saía com uma mulher que eu gostava e gosto muito, fazia umas farmas, minha farma escondida, né? E enchia a cara. Aí, não, vamos tomar uma sopa de cabeça de peixe da peixada do Lula. Era era. lá no Pino, não sei se Era você revigorante, né? Era? era aí, pronto. Aí eu disse, ela não perguntou quem era a mulher, não, ela já sabia quem era, né? Mas era com a Adelaide mesmo, porque a gente saía à noite, né? Com um Para grupo de sair com os amigos, amigos. né? E no final tá aqui, né, todo mundo cansado. Não, vamos tomar uma sopa de cabeça de peixe. E a gente ia lá Ei, nessa peixaria, lá na Avenida Boa não, Viagem, e era um tomava restaurante, né? uma Era um restaurante, restaurante. a É. Peixeira do Lula, eu me lembro. Uma Adelaide, delícia. vamos conversar. Eu quero que você comece a trabalhar. Eu queria que você falasse sobre essas comidas que têm o poder de revigorar, as comidas para convalescência, as comidas, enfim, as comidas que têm uma aplicação medicinal. Olha, Alexandre, veja só, isso é um tema muito vasto, não é? Porque dependendo daquela patologia ou daquele procedimento cirúrgico, vamos dizer, que foi feito, não é? Ou dependendo da doença que a pessoa tenha, a dieta varia muito, né? A gente sabe que se a pessoa está muito debilitada, ela deve procurar comer, iniciar com alimentação líquida, né? Depois passa para um pouquinho mais consistente, com sopas, né? Com sopa cremosa, purê de batata, evitando carnes, né? Comendo mais ovo cozido, ovo pochê, frutas que não tenham muita fibra e tudo mais, né? E aí vai evoluindo, vai ficando boa e vai voltando à alimentação normal. Agora, existem alimentos que são chamados funcionais, não é? Esses, eles ajudam a prevenir doenças, não é? Como a gente já sabe, a gente já falou aqui, por exemplo, que as crucíferas, que são brócolis, couve, eh, elas protegem o intestino, couve-flor, né, protege o intestino contra o câncer, isso a gente sabe, né? O tomate, através do licopeno, também, não é, se recomenda para prevenir o câncer de próstata, mas não é só esse é o alimento que vai prevenir, não. Tem uma série de outras recomendações que fazem com que
a pessoa realmente se fortaleça, né, e evite a formação de células cancerígenas, não é? Então, assim, você falou aí que a gente ia para bar, ficava até mais tarde, se bebia muito, e depois se ia tomar essa sopa. Isso aí eu acho que é um folclore, sabe? Acho que é um folclore. Porque realmente era uma sopa bem carregada, era muito gostosa. Mas aquilo ali não tinha poder de recuperar nada, não é? Eu me lembro que, e está provado também, que se tomava, os rapazes tomavam antes de ir para uma festa, quando fosse beber, né? Tomavam uma colher de sopa de azeite de oliva, né? Porque o azeite de oliva realmente protege o fígado, ele desintoxica. Então, se usava isso de forma assim, bem empírica mesmo, né? Ninguém nem sabia o porquê. Sabia-se que era para tomar e tomava, né? Esses sucos que tem hoje em dia, detox, eles dizem que realmente desintoxicam, mas eu nunca li nada que comprovasse a eficácia disso, tá? A gente sabe que, por exemplo, a couve, ela contém uma substância chamada fatobocígeno, que, principalmente em lugares frios, onde as pessoas têm mais tendência a desenvolver bólitos, por quê? Porque a tireoide trabalha muito para manter a temperatura do corpo num ambiente frio. E naqueles países, por exemplo, que chegam a zero ou menos de zero, né? Não quando você vai fazer um passeio, mas quando você vive nesses lugares, não é? Assim, em países tropicais é mais difícil, mas você não é muito recomendável usar a folha, a couve-folha, sem ela estar cozida, porque uma vez que ela é cozida, é inativa esse fator, entendeu? Então, assim, o pessoal é, usa e abusa das coisas sem saber das consequências. Depois vem como diz, a cacetada, né? Mas, É, mas me por diga uma exemplo, coisa. soja, ela tem a capacidade de desenvolver mama em meninos, entendeu? Em Isso aí. meninos. Mas me diga uma coisa. E esse negócio do cara estar tomando canja? Isso não funciona. Porque, olha, desde que eu era menino, e olha, faz tempo isso. Quando eu estava adoentado, a minha mãe, a sábia Dona Lúcia, ela me servia lá uma canja quentinha, gostosinha, tal, e era uma delícia, né? E às vezes quando eu estava mais bicudo, ela botava lá um caldo verde, era uma sopinha, uma tal de sopinha. Alexandre, é só, o que ela fazia era facilitar a sua digestão. Você precisava comer. Mas quando a gente está muito doente, com febre principalmente, a gente perde até a capacidade de sentir sabor, porque a febre ela inativa as papilas gustativas e você não sente gosto de nada. Então, imagine comer uma comida sem sentir gosto. E quando é criança, não come mesmo, porque criança não entende as coisas. Então, assim, tanto a canja, ela é nutritiva, porque o que é que tem ali? Tem a galinha, tem o arroz ou o macarrão, normalmente se bota arroz. Se bota algumas verdurinhas picadinhas. Então, é uma refeição completa, né? Olha, Então, eu, e de fácil digestão. Então, por isso que se usa muito, que é aquele negócio de, como é? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, não é? Não tem isso, né? tem. Então, Mas olha, assim, eu lembro, Adelaide, que eu nunca fui de beber muito, né? Como todo rapaz, às vezes eu me excedi. E eu acho que se você nunca bebeu muito, não beba. Que não existe pior sensação do que a tal da ressaca. ressaca, é E horrível. existem dois É, tipos de ressaca. Uma ressaca é ressaca física, aquela que você tem vontade de morrer de tão mal que você se sente. Existe é, uma tal de ressaca moral, que é quando você faz besteira porque está bêbado. E depois se arrepende e aí não tem mais o que pensar. aí é pior. É um inferno, é um inferno. Mas veja bem, eu lembro que depois das tais das carraspanas ou bebedeiras, é, tinha alguma coisa que se né, recomendava. Eu tomava muita água,
O meu era muita Ah, água, água. sim. Mas alguém dizia que o bom mesmo para cuidar da ressaca é uma cervejinha gelada. Eita, isso é E será história, que é Alice, verdade isso? É? é história. Ah, é história? Quer dizer, História. tem muita lenda urbana Olha, nesse vê só, negócio. você já está com ressaca por conta da quantidade de álcool que você ingeriu, não é? Aí você vai tomar cerveja. Cerveja Ah, eu tem não álcool. sei, não. Eu não Então tomo, não dá, não. não. Você precisa tomar mesmo é muita água. Pode tomar suco de fruta, não é? Se tiver vomitado, aí tomar mesmo uma bebida que tenha bastante sódio, não é? Não o Gatorade que está proibido. É proibido. Precisa dizer até a U, Gatorade está proibido. Hugo é um parceiro nosso, um companheiro nosso, também é conhecido popularmente na roda de samba como Rodrigo. E ele gosta muito de um Gatorade. Então, Hugo não pode tomar Gatorade, é Não, proibido. até porque Gatorade é uma bebida muito concentrada em eletrólitos, né? Sei. Em sódio, potássio, cloro. Isso aí, o Gatorade, ele foi criado para recuperar atletas, né? Durante ou após a atividade, né? Mas aí o povo começou a tomar porque acha gostosinho, ou então bebe, 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 bebe. Aí no outro dia pensa que tomando Gatorade vai se recuperar e não é assim, não é? É por isso que Bom, acontece tanta coisa, por é, conta dessa história de ir para a internet e ali se auto, vamos dizer assim, medicar, não é remédio, mas começa a fazer tudo que está lá, achando que é como vou dizer, é o doutor Google agora, doutor né? Google, né? Bom, Doutor Google. nós estamos chegando ao final desse momento gastronômico de Semana em Revista. Mas chegamos com alguns pontos tristes. É, Metade das informações é tudo papo, é tudo da é boca para papo. fora, não tem nada de. Olha, ganja, não é. Água gelada, cerveja gelada, muito menos. Aquela xícarazinha de azeite, não tem nada a ver com. Olha, Não, o azeite tem. tem? Vai beber antes de ir, toma uma colherzinha Ah, de, é? de sopa de Ah, pelo azeite. menos isso. Isso aí funciona, entendeu? Agora, essas outras coisas aí não tem muito a ver, não, sabe? Adelaide, olha, eu me lembro que uma vez eu tinha um amigo, Paulo, um turista, ele teve um infarto e, enfim, foi lá para o hospital. E eu cheguei na hora do rancho, ele estava lá comendo. Mas, Adelaide, quando eu vi ele comendo, eu entendi por que que ele queria fugir do hospital. Rapaz, A era um comida era arroz. feia, era? Rapaz, feio demais. Era um arroz branco com uns pedacinhos É. de vagem, sei lá de que era. Olha, é uma coisa horrorosa. E naquele dia eu comecei a. Aquilo é o seguinte: aquilo é para ninguém querer adoecer, né? Porque se for adoecer, passa mal. No hospital, quando as pessoas estão nessa fase de convalescência, e existe alguma preocupação das nutricionistas em relação à aparência da comida, em relação a deixar uma comida que preste, para que as pessoas Olha, percebam que viver é é, bom? Alexandre, veja só. É, o nutricionista, ele também deve ter essa capacidade de apresentar, não é, a comida de forma agradável. Isso a gente vê principalmente em criança, né? Então, aí é quando eu acho que poderia ter também o gastrônomo, porque o gastrônomo, ele dá uma apresentação diferente, entendeu? E aí é mais fácil a pessoa aceitar, principalmente criança. Hoje em dia existe eles fazem uma batata que tem uma carinha, sabe? Aí a criança vai comer aquilo porque acha bonitinho e tudo mais. Agora, tem patologias que realmente é mais difícil de você apresentar uma comida. Por exemplo, paciente renal, ele tem muita restrição. Então, a comida dele é muito assim, vamos dizer, sem cor. O que é que a gente faz? Por exemplo, ele vai comer macarrão, né? Ele não pode comer molho de tomate porque tem muito potássio. Aí, o que é que a gente fazia? A gente usava coloral, porque coloral dá cor, não é? Coloral não tem sabor, mas dá cor. E também melhora a apresentação, não é?
Agora, realmente, tinha uma nutricionista lá no Hospital das Clínicas que ela dava caldo de chuchu para o paciente dela, e eu dizia, menina, esse paciente não toma, toma e acha gostoso, porque ela gostava de inventar história, você está entendendo? É muito, Entendi. eu acho que isso aí que você falou é importantíssimo, a gente come com os olhos, né? Uma vez eu vi uma propaganda numa revista que era assim, uma mesa muito bonita de jantar, os pratos todos azuis. Veja que coisa. Onde é que você vai ter vontade de comer um prato azul? A única coisa azul que eu já vi e que era gostoso era um sorvete que tinha numa sorveteria lá, que se chamava Creme do Céu. Só tinha o azul, porque o resto era crocante, era saboroso, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter muita criatividade, principalmente nos hospitais, porque é difícil uma pessoa já está numa situação daquela, está num ambiente que não é longe do ambiente de casa, é difícil a pessoa estar ali se sentindo bem. Aí está com fome, muitas vezes a comida chega sem graça, fria, não é? Então, assim, eu acho que o gastrônomo, ele devia ser uma pessoa para funcionar na unidade de produção de alimentos de um hospital, entendeu? Eu Sei, acho que é entendi. melhorar muito a aparência. E o nutricionista, ele se preocupa muito com o conteúdo nutricional do paciente, assim, aliado à enfermidade que ele tem, né? Sei. Paciente com dieta livre, ele pode comer tudo, entendeu? Mas um paciente com restrição, aí vai ficando aquela coisa mais monótona, né? Então, eu acho que teve uma vez uma nutricionista que queria ir dar lá uma oficina, molhos para pacientes renais. Paciente renal não pode comer molho, porque o molho concentra muito potássio, sódio, entendeu? Então, não adianta também inventar uma coisa que não vai funcionar, entendeu? Entendi. Então, tem que aliar o nutricionista e o gastrônomo para apresentar melhor esses alimentos, sabe? Porque todo mundo, quando quer dizer que uma comida está, vixe, essa comida aí é comida de hospital, não é isso? Exatamente, exatamente. Eu lembro disso. Pode ser. Agora, eu acho, eu acredito, lá no Hospital das Clínicas a gente procurava melhorar, agora faltava recursos, né? Mas, assim, o que a gente podia fazer, a gente fazia. Mas eu acredito que, por exemplo, um sírio-libanês, um copador, né? Vai apresentar a comida de outra forma, não é? Deve ter gastrônomo lá, porque são hospitais assim, o Albert Sabin, né? Que eles têm condições, quem vai para lá está pagando caro, e eles têm condições de apresentar melhor, de fazer uma comida melhor, não é? O Sei. importante é que não se use nada industrializado, entendeu? Isso não pode usar. Nem a gente, na Hospital das Clínicas, nem a água de coco industrializada a gente usava. A gente comprava o coco, se cortava e se mandava, e se cortava na hora de mandar. Mas, Adelaide, eu devo dizer que a conversa está muito boa, mas você está tergiversando. Ah, Nós é? estamos na hora, estamos concluindo Sei. o É, nosso momento momento bem. gastronômico e vamos começar. Vamos à pauta, vamos à pauta.